Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Karina vai fazer a leitura de um trecho. Dai a César o que é de César. Então os fariseus, tendo-se retirado, decidiram entre si apanhá-lo por suas palavras. Eles lhe enviaram seus discípulos com os herodianos, para dizer: Mestre, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o verdadeiro caminho de Deus, sem distinguir a quem quer que seja, pois não considerais mais uns homens do que os outros. Dizei-nos então, qual é a vossa opinião sobre isso? Somos livres para pagar ou não o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda de prata que se dá pelo tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é a imagem e sua inscrição? De César, lhe disseram eles. Então Jesus lhes respondeu: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar assim, admiraram-se com sua resposta e deixaram-no, se retiraram. A pergunta feita a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, fizeram dele uma questão religiosa. Um numeroso partido se formara para recusar o imposto. O pagamento do tributo era, portanto, para eles, uma questão irritante da atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus, estamos livres para pagar ou não pagar o tributo a César, não teria o menor sentido. Esta pergunta era uma cilada porque, conforme sua resposta, esperavam excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo-lhes a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo que se dê a cada um o que lhe é devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma maneira restrita e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Este princípio é uma consequência daquele que diz que devemos agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a alguém, toda violação dos seus interesses. Ele prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Ele estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos com a família, a sociedade, a autoridade, bem como com todos os indivíduos. Isabel. Bom dia. Opa, alguém lembrou aí, mas não foi todo mundo. Peraí, calma, vamos ensaiar. Opa, isso foi mulher, que mulher é bicho apressado, né? É assim, a gente ensaia. Eu digo bom dia a vocês e vocês me respondem bom dia, Bel. Combinado? Vamos lá? Bom dia, pessoal. Bom dia, Bel. Ah, que delícia. Adoro isso. Bom dia também aos amigos internautas que nos acompanham. Eu estava ali escutando a questão do imposto e pensando assim, poxa, mas que oportuno, não é? Mas também que cilada, não é? Falar de um tema desse logo no dia seguinte, ou na semana em que nós fomos presenteados com um aumento geral de impostos. Como lidar, né? Como lidar entre o material e o espiritual. Essa é a grande cilada, na verdade,
que tentam colocar para Jesus, que é como lidar com o material e com o espiritual. Dentro da temática, amar o próximo como a si mesmo. Nós não podemos esquecer que, na verdade, esse é o horizonte ao qual os ensinamentos de Jesus, neste capítulo do Evangelho, apontam. É como lidar com o outro, como atuar no mundo, respeitando o outro, respeitando as regras, as leis e, ao mesmo tempo, estar conectado à espiritualidade. Esse é um grande desafio. É um grande desafio porque o mundo, a materialidade, nos chama e nos cobra. Nós estamos no mundo e precisamos viver no mundo. E, ao mesmo tempo, existe no nosso íntimo, até para aqueles que não têm consciência disso, um chamado. Existe em nossa essência um chamado para o espiritual. Às vezes, esse chamado se manifesta através de uma inquietação, de uma insatisfação, de uma infelicidade de base, que às vezes nós sabemos explicar, ou pensamos que sabemos, porque colocamos a causa da nossa infelicidade em uma outra pessoa, em uma circunstância, em um contexto, até nos impostos. E colocamos a causa da nossa infelicidade em coisas fora de nós, em coisas de fora para dentro, para encontrar uma explicação para a nossa inquietação, para a nossa insatisfação. E, às vezes, essa insatisfação ou inquietação se manifesta através de uma doença, através de uma perda material ou uma perda de alguém que nós amamos. Às vezes o desafio vem através de uma perda de um lugar que nós acreditávamos, ou de uma decepção que nós sofremos com uma pessoa a qual nós depositamos confiança ou criamos expectativas, que nós somos muito bons disso, de criar expectativa em relação ao outro. Toda expectativa, anote aí no seu caderninho, toda expectativa em relação ao outro nasce das nossas projeções. Então, aquilo que nós gostaríamos de ter ou ser, nós projetamos no outro, que não tem obrigação nenhuma de corresponder às nossas expectativas. É muito importante esta consciência, porque é através dessa consciência que nós amadurecemos. A maturidade espiritual e psicológica nasce através da autorresponsabilização. No momento em que eu trago para mim a responsabilidade de tudo que me acontece, no momento em que eu me coloco diante da vida como espírito imortal, filho de Deus, filha de Deus, no momento em que eu me coloco desta forma, as questões e os desafios, eles se apequenam e eu me engrandeço. E esse é o convite do Evangelho. Não só dessa passagem de hoje, mas o convite de Jesus era sempre na direção desse olhar espiritual sobre as coisas. Não um olhar da materialidade. Então, mesmo diante de algo tão material, tão da terra, como é a cobrança de impostos, Jesus aproveita para convidar aqueles que os escutavam ontem e hoje a uma reflexão em torno desta dualidade entre o material e o espiritual. Porque ter um olhar espiritual sobre as coisas significa ter uma profundidade, significa sair do conflito, do par de opostos dentro de nós e encontrar uma forma de conciliar esses opostos dentro de nós. O olhar espiritual sobre as coisas e os acontecimentos, qualquer acontecimento na sua vida, você precisa sair do olhar imediatista, superficial, raso, para ter um olhar profundo, amplo, de compreensão de um contexto, principalmente percebendo a si mesmo e ao outro como um Espírito de Deus. Quando você tem esse olhar para o outro e para si mesmo como um Espírito de Deus, você consegue construir uma ponte
entre o material e o espiritual. E você consegue viver no mundo e dar conta daquilo que é de César e dar a César, e aquilo que é de Deus e ofertar a Deus. Mas, quando você tenta polarizar, quando você quer viver no mundo como se estivesse vivendo já na alta espiritualidade, aqui não tem alta espiritualidade não, viu? Tem baixa, média, aqui na terra encarnado, de vez em quando aparece uma alma que fica assim compadecido, né? E vem aqui para nos ensinar. Mas a maioria das vezes essas almas são escorraçadas, ameaçadas, presas, caluniadas. E a gente sabe disso, é só ter um olhar para a história. Mas quando nós somos atores da história, acaba que nós não nos percebemos. Nós não percebemos o que estamos fazendo. Como disse Jesus no Calvário, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Quando nós estamos vivendo a história, é muito interessante. Nós olhamos para trás e dizemos assim, meu Deus, como as pessoas permitiram que tais atrocidades acontecessem. E é tão interessante porque nós estamos vivendo atrocidades e não estamos também fazendo nada. Muitas vezes, ou a maioria de nós. Mas se nós tivermos um olhar espiritual para os acontecimentos, se nós sairmos da superficialidade, se nós pararmos para uma reflexão profunda, verdadeira, e olharmos para o outro como o Espírito de Deus, que está aqui na terra, assim como todos nós, num processo de aprendizado, aí as coisas começam a ficar mais claras. Você sai do conflito entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual e consegue viver no planeta Terra em paz consigo mesmo e com o outro. Porque todos os conflitos nascem da nossa incapacidade dessa conciliação, nasce da nossa ignorância, da nossa preguiça mental. Sabe que tem preguiça mental também, não é? Não é preguiça só aquela do corpo, assim, que a gente olha para o relógio, olha lá fora na janela e volta a dormir. Não é esta preguiça. A gente arranja logo uma desculpa para não ir, não é assim? Eu não sei quanto a vocês, mas eu arranjo para não ir fazer exercício físico. Hoje acho que vai chover. Não tem isso? Poxa, eu dormi tão tarde ontem, melhor deixar para amanhã. Acho que melhor vou logo começar segunda-feira. O problema é que toda semana tem segunda-feira. Mas existe também a preguiça mental. A preguiça mental é aquela preguiça de pensar, de refletir. Queremos a pílula, o pacote pronto. Nós, terapeutas, passamos muito por isso. As pessoas chegam aos consultórios ansiosas, cheias de expectativas, querendo uma resposta pronta para as suas questões. E quando chegam lá, nós os colocamos para ter mais questões ainda. E no processo, a pessoa acaba descobrindo que aquela causa pela qual buscou, não era aquilo, era outra coisa. Ou seja, você vai para o terapeuta arranjar mais problemas, vou logo lhe avisando. Só que você vai encontrar a verdadeira razão das suas questões, do seu conflito. Mas é um processo seu. E isso é trabalhoso. Isso é um desafio. Isso exige que você saia da inércia mental. Isso exige que você saia da sua zona de conforto. Exige que você se expanda para além dos seus horizontes. Que você saia das suas verdades, dos seus valores, das suas explicações, dos seus modelos explicativos para as coisas, porque nós criamos modelos explicativos para as coisas e às vezes ficamos aprisionados neste modelo explicativo e não conseguimos transcender, derrubar esses muros, essas paredes que nós mesmos construímos para o nosso pensamento, para alcançar o outro, ou para alcançar a nós mesmos no nível mais elevado. É isso que nós estamos fazendo aqui.
Estamos encarnados num exercício de derrubada de construções mentais para, com essa matéria-prima e novas matérias-primas a partir da coleta, quando nós nos expandimos para novos horizontes, construirmos outros pontos de vista mais ampliados, para lá na frente serem também desconstruídos. E assim, paulatinamente, nós vamos ampliando, até nos tornarmos espíritos puros que somos. Mas não é puros porque nós não temos um lado obscuro. A pureza nasce exatamente do enxergar o nosso lado obscuro. Porque aquilo que nós nascemos para ser, já está em nós. E eu digo, o espírito puro que você é, que tem esta capacidade amorosa, já está em você. O espírito puro que você é, já está em você. O que nós estamos fazendo a cada encarnação são os desdobramentos. Como uma cebola, nós estamos tirando camada por camada, até encontrarmos a essência. Assim como na semente já existe a árvore. Não é isso? Onde está a árvore na semente? Está nela mesma, contida nela mesma, autocontida. Então, nossa capacidade de sermos espíritos puros, melhor dizendo, a nossa potencialidade está em nós. E a cada encarnação, e a cada momento, e a cada experiência de vida, a todo momento nós estamos trabalhando na direção de nos tornarmos aquilo que nós nascemos para ser. E quanto mais você leva uma vida que se aproxima daquilo que você nasceu para ser, mas você tem equilíbrio, serenidade, mas você tem iluminação, sabedoria, porque a sua vida é coerente. É coerente com aquilo, com o propósito de Deus ao criar você. Nós somos filhos rebeldes. Deus nos cria a cada um com um propósito, mas nós labutamos e lutamos com esse propósito. E no dia que nós descobrimos qual é esse propósito, pronto. Basta isso. Todos aqueles que descobriram este propósito e viveram de forma coerente com este propósito, até hoje nós os citamos. Nos referimos aos espíritos iluminados, como Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Buda, para não ficarmos apenas no Ocidente, porque no Oriente também grandes expoentes da espiritualidade lá encarnaram, nós nos referimos a eles. Mas eles foram pessoas assim, igual a mim, igual a você, que tiveram os seus desafios, que precisaram passar por determinadas dificuldades para se autoiluminar, para encontrar o seu propósito. Até encontrarem isso, eles se bateram também. E mesmo depois que encontraram, sofreram a incompreensão dos demais. Foram pressionados, alguns assassinados, outros caluniados. Mas, como eles estavam conectados com o propósito divino, embutido neles como uma semente, eles foram depois reverenciados e jamais esquecidos. Enquanto os seus algozes, ninguém sabe mais quem foram. Então, quando nós encontramos esse propósito, nós passamos a fazer diferença no mundo. E pensem, cada um de nós tem um propósito em especial. Como numa floresta, cada um de nós é uma árvore, mas uma árvore única, com um único perfume, com uma única flor, dando um fruto específico. E quando nós trabalhamos na direção desse propósito divino em nós, nós florescemos. Florescemos e nesse florescer nós acabamos por apontar caminhos para outros. Não para que as pessoas sigam o que o outro fez, não é isso. E às vezes as pessoas pensam que é isso. Não é viver o que Jesus viveu, por exemplo, mas viver como ele viveu. Ou seja, num estado de profunda ligação e conexão consigo mesmo e, consequentemente, com Deus.
Ah, como eu faço para ter conexão com Deus? Se conecte a si mesmo. Porque é através desse portal que nós nos conectamos ao divino, porque Deus está conectado a nós, nós estamos autocontidos nele. Como disse André Luiz, estamos no amor divino, como peixes no oceano. Mas quantos de nós têm consciência de estarmos mergulhados nesse mar de amor divino? Será que você consegue sentir, consegue perceber? Especialmente quando a vida lhe lança um desafio. Especialmente quando você acorda e ouve a manchete do jornal que todos os impostos vão subir. É difícil ficar espiritualizado assim, né? Você começa logo na calculadora a fazer conta e diz assim, misericórdia, né? O que será de nós? Mas ter esse olhar, ter essa preocupação não nos afasta e não deve nos afastar do espírito que somos. Encare isso de uma maneira espiritualizada. Isso não significa não se indignar, não se engajar, não fazer, não participar ativamente da sociedade. Nós estamos aqui também para isso. Não é para se alienar. O propósito de se espiritualizar não é alienação. Espiritualidade não é sinônimo de alienação, bem ao contrário. É de muita atividade na família, no trabalho, na sociedade em geral, por onde você passa. Seja quem você é. Traga a luz, esclareça as pessoas. Mas esse esclarecimento primeiro tem que lhe alcançar. Porque às vezes nós queremos esclarecer ou pensamos que esclarecer o outro é convencê-los das nossas verdades. Quando você tem muita necessidade de convencer o outro da sua verdade, é porque você tem dúvidas sobre ela. É melhor você se convencer primeiro. Convença a si mesmo. Porque se você convencer a si mesmo, você vai viver de acordo com essas verdades, você não vai precisar catequizar o outro em relação a isso. Você pode até dialogar com o outro em relação ao seu ponto de vista, mas você vai viver em coerência com aquilo que você acredita. E vemos muitas vezes que atuamos numa forma de dizer aquilo que não está em nossos corações. Nós desenvolvemos e sofisticamos o nosso psiquismo a tal ponto que somos capazes de dizermos aquilo que o nosso coração não sente. Hein, meninas? Os meninos, às vezes, são danadinhos. Às vezes, eles só querem uga-uga. Mas, como sabem que nós mulheres precisamos primeiro de conversa, então dele conversação. Você é a única. Agora, nesse momento, né? Pode não estar mentindo. É uma de cada vez. Então, nós somos capazes de dizer ao outro aquilo que não estamos sentindo. Nós somos capazes de fingir, de enganar, de mentir. É preciso assumir isso. Mas ao assumir isso, não significa que você deva ficar por aí arrastando corrente, achando que você é isso. É preciso ter consciência e buscar num esforço pessoal a coerência entre o que você de verdade acredita e aquilo que você faz, como você atua. Tenha coerência. Se você encontrar o caminho da coerência, você encontra o caminho da iluminação. Você encontra o caminho da profunda conexão com você mesmo e, consequentemente, com o outro e com Deus. A capacidade de se harmonizar com o outro, a capacidade de amar o outro como a si mesmo, passa pela percepção de ser um espírito de Deus e, a partir daí, ter esse olhar espiritualizado e viver em perfeita coerência. Não é na perfeição. Coerência não é perfeição. Perfeição é algo que nós devemos ter no horizonte, mas precisamos aceitar que ainda não chegamos lá. Porque gente que acha que já chegou lá é muito chata. É muito chata. Tem um discurso preconceituoso, discriminatório. Por quê? Porque assim, eu e Deus e o resto da humanidade. Não é assim. Pessoas que dizem a humanidade é assim, eu saio correndo de perto. Porque deve ser ela, Deus
e a humanidade. Porque na hora que eu digo a humanidade é assim, eu estou me auto-excluindo dessa humanidade. E eu preciso me incluir. Eu preciso me perceber em cada atitude humana. Mesmo o ato mais vil, a atitude mais iluminada, mais bela. Você precisa se perceber também no outro. Porque o que um ser humano faz, qualquer ser humano é capaz de fazer. Depende do contexto, das circunstâncias. Nunca diga, eu nunca faria isso. Às vezes você já fez e não foi uma vez só. Você só não lembra. Em muitas e muitas encarnações, quem é que vai saber aqui o que é que fez e o que é que não fez? Por isso que quando Jesus confrontou a multidão e disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem ficou? Ficou ninguém. Será que eu posso fazer isso aqui? Fica alguém? Mas nós, hipocritamente, muitas vezes condenamos o outro. Às vezes de uma forma até consciente, outras vezes nós nem nos percebemos. Então, essa tarefa, esse esforço entre conciliar o que é material e o que é espiritual, entre construir esta ponte, passa por esse olhar. Quando você enxerga as coisas de uma forma espiritualizada, você consegue construir esta ponte. Você consegue dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e consegue ter coerência e serenidade e equilíbrio diante dos desafios da vida. Sejam desafios na sua vida individual, pessoal, sejam desafios coletivos, porque nós estamos constantemente lidando com desafios individuais e coletivos. Então, as suas atitudes individuais reverberam na coletividade, assim como a coletividade reverbera nas suas atitudes individuais. Não seja, desculpe aí as Marias presentes, Maria vai com as outras. Nada pessoal, Marias, só uma frase feita. Às vezes elas são boas. Não seja Maria vai com as outras. Pare para refletir. Não se deixe impregnar por aquilo que o outro diz. Por ninguém. Mesmo aquela pessoa que você considera altamente espiritualizada. É preciso que você encontre o seu próprio caminho. Esse é o grande desafio. Você precisa encontrar o seu caminho. O outro pode nos servir de estímulo, de conselheiro em momentos de dificuldade. Mas não queira viver a vida que o outro viveu. Viva a sua própria vida. Descubra em você o caminho da espiritualidade, porque ele é único. Nós somos uma floresta de árvores únicas. Algumas fortes e frondosas, com raízes profundas, tronco forte, copa ampla, e que dão muitas flores e frutos. Outros uns gravetinhos ainda, porque ainda estão se desenvolvendo. Mas quanto mais você lança suas raízes em solos férteis e profundos, mais força você ganha para se tornar quem você nasceu para ser. Quando Deus lhe criou, Ele criou com uma intencionalidade, para que você seja co-criador desse universo vasto, bonito. Então, cada um de nós é uma singularidade. Não importa o lugar que você está ocupando nesta encarnação. Não ore para si mesmo como alguém inferior a quem quer que seja. Eu fico, às vezes, observando como as pessoas têm rapapé, viu? Essa coisa de gente do interior, né? Rapapé em relação às pessoas que têm um lugar de poder. Eu fico doente. Principalmente político. Ou, como eu tenho raiva de gente puxa saco de político, velho, político é seu empregado. Ou deveria ser. Não estão sendo, mas deveriam ser. E aí as pessoas ficam, vira logo doutor. Às vezes sabe fazer o ó com um copo, vira doutor. Os pobres dos acadêmicos, a gente passa não sei quantos anos estudando, se matando para fazer um doutorado, são 4 anos, que vem até sendo humilhado todo dia, né? Porque quem fez doutorado aqui sabe. Quando eu fiz meu doutorado, eu descobri o sentido exato da palavra pífio. Sabe o que é pífio? Eu escrevia meus artigos e o meu orientador dizia, isso está pífio. E eu saía humildemente com o meu negócio debaixo do braço, todo riscado. Né? Vai ler isso, vai ler aquilo, vai consultar não sei o que, e a gente volta, depois se submete a uma banca
com 5 pessoas querendo lhe apertar até tirar sangue. E finalmente você pega seu diploma e você vê o outro que não sabe fazer o ó com copo. Doutor, sente aqui. Mas não dá bom dia ao porteiro da sua casa. Trata mal a sua empregada doméstica. Humilha o garçom. Vamos ser coerentes. Nós não devemos nos colocar como inferiores a ninguém e nem como superiores a ninguém, porque nós somos singularidades. Se você se enxergar como uma singularidade, você vai sair do seu complexo de inferioridade ou de superioridade. Você vai enxergar o outro como igual, mas não igual porque somos iguais. Iguais num sentido de potencialidades para. Temos todos a mesma potencialidade. E que potencialidade é essa? A potencialidade de nos tornarmos o que nascemos para ser. É isso. Basta isso. A árvore, ela se torna quem ela nasceu para ser. Será que as árvores ficam lá pensando, poxa, aquele arbusto ali está mais bonito que eu, está mais florido, deu mais fruto. Pô, vou ali derrubar ele, mostrar os defeitos. Está com galho muito fino, está com folha seca. Não, a árvore simplesmente existe. Ela existe. Ela não rejeita ninguém e acolhe todo mundo. Ela dá frutos para quem quiser colher. Ela dá sombra para quem quiser. E mais, ela contribui coletivamente para a existência da vida. Ela nem se curva a ninguém, nem é altiva em relação a ninguém. Sem as árvores, a vida não existiria no planeta. E como elas são humildes. Como elas estão ali, simplesmente. Adoro abraçar. Se vocês me verem por aí, abraçando árvore, conversando com elas, não precisa chamar o SAMU para me internar no não precisa. Eu não, né? Quer dizer, até certa, ninguém é, né? Eu já me incluo logo nesse. Aliás, gente certa demais é chata. Porque eu gosto. Hoje de manhã eu já fiz esse exercício. Eu vou passear com meus cachorros e gosto de ficar nas árvores, abraçando, fazendo uma prece, conversando com elas, agradecendo. Já pensou todo mundo aí? Vamos fazer um passeio assim, gente? Vocês topam? Vocês vão comigo? Entra numa mata e aí vamos conversar com as árvores, vamos abraçar, vamos sentir. Porque eu acho lindo o exemplo da árvore. Eu gostaria de me tornar árvore. Raízes profundas, tronco forte, copa ampla, flores perfumadas e frutos doces, para quem quiser. Sem rejeitar, sem chamar ninguém também, simplesmente ser quem você é. Porque nós, no nosso orgulho, na nossa vaidade, queremos convencer o outro. Queremos mostrar ao outro o quanto nós somos bons ou melhores. Eu acho muito interessante quando às vezes a pessoa chega para o outro com um problema, muito triste, sofrendo, como muitas vezes as pessoas passam a falar com o outro a partir de si mesmo. Ah, porque comigo, eu fiz, eu aconteci. É como se você dissesse ao outro, eu sou melhor do que você, porque eu estou assim e você não está. Isso não é generosidade. Isso não é caridade. Isso é orgulho, isso é vaidade, isso é arrogância. O outro precisa que nós nos coloquemos lado a lado. Que não se fique dando exemplos da própria vida. É abraçar, é acolher, é se colocar no lugar do outro como se o outro você fosse. Porque a maioria de nós não sabe fazer esse exercício. Você se coloca no lugar do outro como se o outro fosse você. Como você faria aquilo ali. Como você resolveria aquele problema. Mas o outro não é você. E o outro tem suas limitações. Assim como você tem as suas diante de outros desafios e outros problemas. Então, amar o próximo como a si mesmo é ser como a árvore. É ser como a árvore. É ser o que nasceu para ser e ajudar o outro a ser o que ele nasceu para ser. E não ficar querendo impor ao outro verdades e valores. Não querendo impor ao outro as soluções como se fosse você.
Porque construir uma ponte com o outro é exatamente lançar e deixar que o outro venha. É como aquela passagem outra do Evangelho, que diz, se alguém quer andar com você 1000 passos, caminhe 2000. Oh, mas se o outro só queria caminhar 1000, o outro 1000 é o outro que está caminhando com você, não é? Não é mais você caminhando com o outro. Então, quando nós queremos acolher o outro, quando nós queremos verdadeiramente expressar a nossa capacidade amorosa para com o próximo, nós precisamos respeitar. Existem algumas pedras na construção desse amor. E a primeira pedra na construção do amor é o amor a si mesmo. Essa é a primeira pedra. Se existe uma pedra fundamental, assim como na construção de um edifício, existe a pedra fundamental. Então, os fundamentos do amor universal, da nossa capacidade de amar o outro, passa pela primeira pedra, que é amar a si mesmo. Você ama a você mesmo? Quem ama a si mesmo, se cuida. Você está se cuidando? Em todas as instâncias. Quem ama a si mesmo tem cuidado consigo mesmo. Tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual. Como anda a sua saúde física, psicológica? Qual é o investimento que você faz na sua espiritualidade? Às vezes nós pensamos que amar o outro é descuidar de si. E eu conheço muitas pessoas, em especial as mulheres. Olha, meninas, a gente é demais, viu? Conheço muitas mulheres que cuidam de A, cuidam de B, cuidam de C, da amiga, da mãe, da irmã, da filha. E eu pergunto, e de você? Vai cuidar que horas? Aí eu digo assim para as pessoas, olha, deixa eu lhe dizer um segredo. Você vai desencarnar. E quando você desencarnar, mas eu não posso, porque fulano precisa de mim. Quando você desencarnar, essas pessoas vão fazer o quê? Esse excesso, na verdade, está vinculado ao nosso sentimento de onipotência. Onipotência, onisciência, onipresença. E não numa generosidade apenas. A generosidade está lá, mas tudo que é excesso traz prejuízo. Tudo que se excede, o equilíbrio, e é isso que Jesus convida, quando ele diz assim, ok, de quem é essa cara que está aqui nessa moeda? É de César? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Saiba equilibrar. Saiba equilibrar. Então, todos os excessos da sua vida, e o budismo tibetano também diz algo semelhante. O budismo tibetano diz, faça tudo. Nada é proibido, mas moderadamente. Coma, mas moderadamente. Né? Trabalhe, mas moderadamente. Nós trabalhamos excessivamente. Vocês não concordam? Eu vou me candidatar a presidente. Vocês votam em mim? E a questão vai ser o seguinte, na próxima encarnação, claro. Eu já estou fazendo minha plataforma e vocês já estão se comprometendo para a próxima encarnação, que as pessoas todas deveriam trabalhar só meio período. É isso que eu penso. Um outro turno é para você ser feliz, pelo amor de Deus. Cantar, dançar, pintar, ir à praia, aprender um instrumento, ficar com as pessoas que a gente ama. Como nós ficamos pouco com as pessoas que a gente ama. E uma psicóloga norte-americana fez uma pesquisa e ela perguntou as 5 coisas que as pessoas mais se arrependiam no momento do desencarne. Ela fez isso com pacientes terminais, essa pesquisa. Em primeiro lugar, disparado, ganhou. Eu deveria ter ficado mais com as pessoas que eu amo. Em segundo lugar, ganhou. Eu deveria ter trabalhado menos. Então, nós trabalhamos em excesso. E é para quê mesmo? Para ter coisas. E aí eu pergunto para vocês, que têm aí as coisas de vocês, principalmente vocês que são apegados. Não, vocês não. É o povo aí do mundo. Vocês aqui não. O povo do mundo apegado, eu pergunto, você vai levar o quê quando você desencarnar?
O que você vai levar para apresentar o seu petitório, para entrar na colônia, que todo mundo quer ir para Nosso Lar. Eu já estou pedindo outra, porque eu acho que Nosso Lar está super lotado. Ficou muito famosa. O custo imobiliário lá deve estar uma fortuna de bônus horas, porque você vai precisar fazer muita coisa aqui para conseguir bônus horas suficiente de comprar um lote por lá, porque inflacionou depois da divulgação e do filme. Então, o que você vai apresentar lá no seu petitório na hora de dizer assim, olha, eu mereço ficar aqui? Por quê? Enquanto encarnado eu fiz. É o que mesmo que você fez? Ah, mas eu era o presidente da empresa. Os espíritos da bancada, que você vai passar, vai dizer assim, e Kiko? Ah, mas eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. Sim, e daí? O que isso significa mesmo? Mas eu tinha não sei quantas fazendas, apartamentos, lá. Ah, aí vão ter os espíritas são ótimos. Mas eu fiz caridade, saí pela rua, dei sopa, dei pão, dei passe, fiz palestra, estudei na ULI, fiquei não sei quantos anos na ULI, lá, povo na porta cobrando minha frequência, e eu lá doido, chegando correndo do trabalho para não perder a presença. De novo eles vão dizer, e daí? O que isso significou para você? Qual foi a construção que todas essas experiências trouxe para dentro de você? O que você tem para apresentar? Quem você realmente é? Que tipo de árvore você se tornou? Seca? Igual a figueira que não deu figo para Jesus, Jesus se aborreceu com ela e secou? Ou você se tornou uma árvore frondosa, florida, frutífera? Qual foi a construção? Qual foi o templo que você construiu dentro de você? Quais as pedras da construção do amor que você foi capaz de conquistar na sua encarnação? Você amou a si mesmo? Que significa cuidar de você? Que significa não ficar de mimimi, nem de CDM. Sabe o que é mimimi e CDM? Quem sabe para responder? Rapaz, eu tenho que dizer de novo, tá vendo? Eu tenho não sei quantos anos aqui repetindo isso. Mimimi, gente cheia de milindre. Conhece gente milindrosa? Ah, porque chamou ele, não me chamou. Porque fez isso que fulano não fez comigo. Você marcou comigo e não apareceu. Ai, que chato. Pare de mimimi. Não seja mimizento. Virou até verbo. Não seja mimizento. Vamos conjugar mimimi e CDM. Complexo de coitado de mim. Quem ama a si mesmo não faz mimimi, nem tem CDM. Quando a vida lhe derruba, você senta, chora, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue. Não fica, oh meu Deus, eu não merecia. Quem disse que você tem o que você não merece? Se sua vida está desarrumada, como diz o povo do Nordeste, de Maceió principalmente, se sua vida está toda desmantelada, é uma responsabilidade sua. Tome para si a responsabilidade. Veja o que é que você vai cortar e o que é que você vai manter. Ora, nós temos aí uma carga tributária aumentando. Você vai poder continuar mantendo seu padrão de vida? Não, baixe logo, se conforme logo. Tem 2 carros, venda um, fique só com um. Para diminuir as despesas. Ande de buzu e de metrô, qual é o problema? Qual é o problema? Você está achando que você é quem que não pode andar de buzu? Que não pode morar mais longe? Que não pode deixar aquela comidinha fora? Qual é o problema? Nenhum. Você é um espírito de Deus. Você é muito maior do que isso. Isso são detalhes. Você vai ficar sofrendo por causa disso. Você vai ficar se apequenando diante da vida por causa disso. Se amargurando por causa de coisas que você não vai levar. E eu não estou aqui de forma alguma fazendo apologia à pobreza. Não estou dizendo que é para ninguém achar lindo não ter o que comer feita Amélia. Não sou adepta.
de achar lindo não ter o que comer, de achar lindo passar necessidade, dificuldade material, não. Eu só estou dizendo que isso não pode ter grandeza o suficiente para fazer com que a sua grandeza como Espírito de Deus que você é, se apequene diante disso. Pelo contrário, se engrandeça diante disso. Faça o que tem que ser feito. Aceite a experiência que se impõe na sua vida. Tenho que baixar? Tenho que andar de bus voando, tenho que morar em outro lugar? Moro. Tenho que aceitar essa perda? Aceito. E vou ressignificar e reorganizar a minha vida a partir desse lugar agora. Com os escombros do que sobrou, eu vou reconstruir a minha casa. Talvez não seja uma casa tão suntuosa como a anterior, mas será a minha construção. Porque essa capacidade, são essas experiências subjetivas que você vai apresentar lá na banca na hora de dizer que merece um lugar especial quando você desencarnar. Eu fui capaz, eu me conectei ao divino e ao sagrado, eu me tornei a árvore que Deus queria que eu fosse. Eu dei frutos, eu dei flores. É isso. O meu perfume amoroso ajudou outras pessoas em momentos de dificuldade. É isso que nós temos para apresentar. É isso amar a si mesmo, é cuidar para se tornar a árvore que você é, que está em semente. Então lance suas raízes em solos profundos, verdadeiros. Largue mão da superficialidade, das notícias negativas. Tem gente que é viciado. Eu não quero ouvir nada, porque não sei quem me furou, escalpelou, não sei o quê. Não me interessa, só me interessa o sofrimento que eu posso ajudar. Se não for para eu fazer nada e apenas me angustiar, nem me conte. Nem me conte, porque isso vai me botar num estado interno que vai atrair obsessores, que vai me desequilibrar. E eu tenho que buscar o caminho do equilíbrio. E não aceite respostas prontas e fáceis para nada. Quem lhe der saídas simplistas, desconfie. Quem disser que se você tomar essa pílulazinha aqui, você vai, que se você cortar o limão em cruz, jogar para trás, vai ficar bom, que se você soprar o problema na bola e pocar a bola, o problema vai embora, você vai ficar com o pulmão fraco de tanto soprar a bola. Porque o que faz com que algo se resolva, o conflito se resolva, é descobrir qual é a conexão interna que esse conflito tem. O que é dentro de você precisa ser equacionado, equilibrado, para que você tenha um novo olhar sobre o que está acontecendo fora de você. É dessa forma que nós vamos lançando a primeira pedra na construção do amor a si mesmo. Primeira pedra na construção do amor é o amor a si mesmo. Vocês devem estar curiosos saber qual é a segunda, a terceira, não é? Mas eu acho que não vai dar tempo, vai? Eu tenho que terminar aqui, horas 9h25, né? Quando esse pessoal chega, fica parecendo uns obsessores, tudo assim me olhando. Me inibe, entendeu? Eu estou toda animada, aí eles entram, fica tudo assim, ó. Aí eu começo a acelerar o negócio aqui, digo, misericórdia, estou invadindo o tempo do povo. Espera aí, viu, gente? Eu vou falar só da segunda. A segunda pedra na construção do amor é a confiança. Confiança. Confiança em si, porque quando você confia em si mesmo como Espírito de Deus que você é, e não confundam confiança com arrogância, com inflação de ego, porque tem gente, fulano é autoconfiante. Não, é o ego que é inflado. Não é isso não. Confiança é exatamente nem fazer mimimi, nem ser DM. Confiança em si mesmo é eu sou um Espírito de Deus. Nada, nem ninguém pode me destruir. Eu sou capaz de enfrentar esta dificuldade, por maior que ela pareça, existe em mim ferramentas, porque Deus dá o frio e dá o cobertor no mesmo lugar. Todas as ferramentas e instrumentos para que você possa superar estão com você. Confiança, confiança em si mesmo, que vai lhe conduzir à confiança em Deus. Essa é a segunda pedra na construção do amor. Vou falar a terceira, só porque eu não gosto de número. Eu vou falar 4, pronto. A pedra
pedra da construção do amor, outra pedra é o respeito. Respeito a si mesmo e ao outro. Você está respeitando o outro? Respeito a si mesmo significa fidelidade a si mesmo. Você é fiel? Às vezes eu chego nas palestras e digo assim, eu não sou fiel ao meu marido, não, povo. Os interessados já ficam logo querendo pegar o telefone. Esqueça isso. Eu sou fiel à minha escolha. Eu sou fiel a mim, porque é esquizofrênico eu não ser fiel à palavra que eu dei, ao compromisso que eu assumi. E aqui em Salvador, aliás, essa fidelidade à palavra é um negócio que não existe. O povo marca para ir almoçar, jantar, não aparece, nem liga para dizer que não vai. É incrível. Não, eu vou te ligar, liga, fica esperando junto ao telefone, até criar teia de aranha. Fora do Brasil, eu tive uma experiência na Suíça, morei 6 meses lá fazendo um doutorado, e uma vez eu marquei com um amigo que eu fiz lá, para tomar um café, e aí, em vez de ir, eu descobri que a Adenauer estava lá na Suíça ia fazer uma palestra, eu aí fui assistir a palestra dele, e o pessoal que estava acolhendo ele, me convidou para ficar no dia seguinte, que ia ter um seminário. Eu aí liguei para esse amigo, mandei uma mensagem, aliás, mandei uma mensagem dizendo que eu não ia mais poder tomar o café, porque eu ia dormir naquela cidade, porque foi em outra cidade. Menina, esse rapaz deu para ruim, era meu amigo. Você é uma pessoa sem palavra, me deu o maior esporro. Fiquei escabriada. Depois de velha, tomar esporro não é mole, não. E calada. Você não tem palavra, como? Porque se eu me comprometi com ele, eu não podia simplesmente mudar. Olha a diferença. Olha a diferença. Aqui a gente prepara o jantar todo, o povo não aparece. Ô, raiva. Né? Então, fidelidade a si, respeitar-se é ter fidelidade e lealdade com o que você se compromete. É respeito àquilo que você tem que fazer, que você se comprometeu a fazer. E eu não vou falar todas, mas eu vou falar uma. Eu escolhi, falei essas 3, eu vou escolher uma para a gente encerrar, porque essa, para mim, é fundamental. Sabe qual é? Alegria. Não pode faltar alegria na construção do amor. Pessoas amorosas são bem-humoradas e alegres. Espírito evoluído é alegre, porque encontra a felicidade de existir. Esse negócio todo, estou aqui. Eu fico com medo, pensando que a pessoa não está certa do juízo. Não é isso. Tem que ter leveza, alegria. Olha a alegria das árvores. Se você for árvore, você é alegre. Eu sugiro, só para encerrar, já vou encerrar. Eu estava outro dia ali no Shopping Paralela, tem um restaurante ali, que era Cristal antigamente, agora eu esqueci o nome. Ele tem uma parte de cima. Aí na parte de cima é de vidro, que fica para as árvores. Um dia eu estava almoçando lá, quando eu olhei pela janela, as árvores estavam brincando, juro. Elas estavam brincando, porque estava ventando e elas estavam se jogando uma em cima da outra. Mas eu perdi até a hora, admirada, olhando aquela brincadeira das árvores. Todo mundo se jogava para o lado de cá, depois todo mundo se jogava para o lado de lá. E elas naquela dança, eu assim, embevecida, olhando a alegria, eu digo, isso é felicidade de existir. É se balançar ao vento, em perfeita harmonia com os outros. Isso é amar a si mesmo, isso é amar o próximo. Então, que possamos ser todos grandes árvores, raízes profundas, troncos fortes, copas amplas, flores perfumadas e frutos doces. Obrigada.